Bom, aqui segue o nosso material complementar para a gente iniciar o estudo a lógica de programação e linguagem C. Bom, vamos começar então relembrando como é que funciona a estrutura básica do programa em C. Ela é composta com a nossa biblioteca, stdio, que vai servir para dar os comandos de entrada e saída que a gente vai utilizar no nosso código. Seguido pela nossa main, que é uma função que é responsável por fazer o nosso programa funcionar. Ela é a principal, é dentro dela que a gente vai construir o nosso programa. Lembrando que a nossa main, ela segue essa estrutura aqui. Eu preciso ter o nosso parênteses aqui, separadinho, sem nada dentro. Preciso também da minha chave que abre ela e que finaliza ela aqui também embaixo. Dentro a gente vai colocar o corpo do programa, aqui está comentado, a gente vai apagar isso aqui, não precisa. E a gente tem que ter um return zero, porque a nossa main é uma função inteira e ela exige um retorno de um número inteiro. Por enquanto a gente precisa se apegar ao fato de que essa é a estrutura básica do nosso código. O primeiro comando que a gente vai aprender e vai relembrar é o printf. E ele é utilizado basicamente para exibição de informação na tela. Que informações são essas? Elas podem ser mensagens para o usuário, elas podem ter valores de variáveis ou resultados de cálculo. Vai depender muito do que o nosso sistema quer, mas é a partir dessa função que a gente vai conseguir criar uma conexão com quem está utilizando o nosso sistema, porque é através dela que a gente consegue imprimir na tela valores e mensagens. Aqui está um exemplo do nosso printf. Então a gente seguiu aqui com nossa estrutura básica, ó, incluí a minha biblioteca, abri a minha main, ela começando aqui, e dentro da nossa main, a gente sabe que é dentro por quê? Porque aqui está o final dela, a gente tem o nosso primeiro comando. Então o que é que significa esse comando? Eu estou pedindo para que o código imprima na tela o conteúdo que está aqui entre parênteses. Então vocês podem ver que abre um parênteses, fecha um parênteses, e tem também as aspas. O que significa essas aspas? Significa que tudo que está aqui, dentro dessas aspas, trata-se de uma cadeia de caracteres, ou seja, uma mensagem. Aqui a gente pode escrever coisas que serão impressas ao usuário. Então aqui, quando está entre aspas, significa que é caractere, não é uma variável, não é um valor, e sim um conjunto de caracteres que formam uma mensagem. Agora, a gente também vai aprender e vai relembrar sobre o /n. O /n serve para pular uma linha. Por quê? Porque se eu tenho mais de um printf dentro do meu código, como tem aqui, ó, então eu estou imprimindo Olá Mundo e estou aprendendo C. Se eu não tenho isso aqui, o que é que vai acontecer? Vai aparecer na tela do nosso usuário tudo junto. Então vai ter Olá Mundo junto ao Estou aprendendo C. Tudo na mesma linha. Se não é isso que eu quero, se eu quero pular uma linha dentro do código, então eu preciso utilizar o meu /n. Sendo assim, na hora de imprimir esse valor aqui na tela, melhor, essas duas mensagens, vai aparecer para o nosso cliente a primeira mensagem, Olá, mundo, e abaixo, estou aprendendo C. Por quê? Porque o computador entende que quando chegar aqui eu preciso pular uma linha. Ok? Agora a gente vai fazer a nossa primeira atividade. Fazer um programa que seja capaz de imprimir seu nome completo, sua idade, seu endereço, o nome da escola e o curso que você está fazendo. Vocês podem utilizar o Programmix para isso, mas eu escolhi utilizar o nosso DevCpp, que é o compilador que a gente vai usar durante as aulas. Para que eu abra um novo programa no DevCpp, eu vou clicar aqui em File, na opção New, de novo, Source File, que seria um novo arquivo. Eu dei um zoom aqui, que você pode segurar Ctrl e rodar a bolinha do mouse, que ele aumenta ou diminui, tá? Eu dei um zoom para a gente poder visualizar melhor. Então, eu vou digitar aqui a minha biblioteca, a nossa estrutura básica. Já vou aproveitar e construir a minha main. Então, ó, int main, abre parênteses, fecha, abro a minha chave e fecho. Automaticamente eu já fecho e deixo ela aqui, ó, com algum espaço para que eu possa trabalhar. Logo, tudo que está aqui vai ser o nosso programa. Na atividade, pede para a gente imprimir na tela o nosso nome. Vou começar por partes. Vou imprimir apenas o nome. Abro aqui as minhas chaves, as minhas aspas, e vou colocar meu nome.
Se por acaso eu deixar assim, está faltando duas coisas aqui no meu código, o ponto e vírgula e o return zero. Eu vou colocar o return zero e vou colocar a ponto e vírgula aqui. Só para a gente fazer um teste, depois eu vou tirar para ver o que acontece se eu esqueço. Eu tenho essas três opções para rodar o meu código. Lá no Programmist você tem a função Run, você aperta e ele já roda aqui do lado. Para que eu consiga rodar o meu código, primeiro eu preciso salvá-lo. Então, vou clicar aqui em File, Save As. Vou escolher uma pasta. No caso da escola, vocês vão salvar na página de documentos. Aqui eu criei uma pasta chamada Código Complementares para salvar. E nesse momento, eu preciso configurar aqui o nome do meu programa. E o nome do programa ele não pode ter espaços nem números. Ele tem que começar com palavras e tem que ser separado por underline, que é aquela linhazinha. E aqui também eu vou colocar o tipo do arquivo que eu estou salvando. E eu tenho que sempre salvar ele como arquivo C, tá? Então eu vou trocar aqui, vou colocar um nome, primeiro underline comando, porque eu não posso ter espaços. E vou salvar aqui, clicar nessa opção e salvar na segunda, que é o tipo C. Feito isso, já tem até um código aqui, feito isso, vou clicar em salvar. Agora, com o meu programa já salvo, eu vou rodar. Eu tenho essas três opções, compilar, rodar e compilar. Como eu já quero compilar e testar, eu já vou nessa última opção. Bom, o que é que a gente tem aqui como resposta? Uma tela preta com um programa escrito Bruno Amorim. E aqui dizendo que encerrou, que levou alguns milésimos de segundo aqui para poder resolver isso. Se eu pressionar alguma tecla, ele vai fechar o meu programa. Então, posso pressionar qualquer coisa e ele fecha. Então, funcionou. Eu já consegui imprimir o nome Bruno Amorim. Agora, se a gente voltar lá na atividade, ele pede para imprimir nome, idade, endereço, nome da escola e o curso que você está fazendo. Então, eu vou precisar de mais printfs. Printf. Agora, eu até já esqueci. Opa, passei demais. Então, nome, idade e endereço. Então, vou colocar aqui, nome, idade, 35. Vou criar um novo printf para colocar o meu endereço. Aqui, Rua do IFBA. Bom, olha que interessante. Se eu esquecer o printf no final dessa linha e tentar compilar o meu programa, olha o que é que vai aparecer. Um erro, e aqui ele já vai me dar uma dica do erro. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é prestar atenção nesse log de erros aqui. É ele que vai te ajudar a resolver. Então, ele está dizendo aqui, erro. Então, ele está esperando aqui um ponto e vírgula antes do return. Então, o return é aqui na linha 7. Significa que antes está faltando um ponto e vírgula. Geralmente, quando é erro de ponto e vírgula, ele sempre aparece numa linha embaixo. Então, vou colocar aqui o meu ponto e vírgula e vou rodar esse código para ver o que acontece. Ótimo. Então, aqui já apareceu Bruno 35, Rua do IFBA. Só que tudo junto. Não é isso que eu quero. Eu preciso de um /n para ficar bonitinho. Então, se eu quero pular uma linha desse Bruno para a idade, eu vou colocar aqui no final, dentro das aspas, o meu /n. /n. Vamos ver se eu coloquei a barra correta. Tudo que vocês fazem, você testa. Opa, apareceu um /n. O que foi que aconteceu? Eu coloquei a barra errada. Então, é a barra virada para a esquerda. Olha ela aqui, Vamos testar agora. Então, agora ele pulou a linha do primeiro para o segundo. Então, eu preciso fazer isso para todos que eu quero pular uma linha. Terminei. /n. /n. Vou fazer um teste. Agora ficou tudo aqui conforme pede a atividade. Mas a atividade não pede só isso. Pede aqui também a idade, o endereço, o nome da escola e o curso que você está fazendo. Então, eu vou colocar aqui o nome da escola. IFBA. E o curso
vocês vão ver que quando a gente utiliza a acentuação aqui, ele meio que dá um bug lá. Ou deveria, né? Vamos agora fazer um teste. Mas antes da gente fazer um teste, vamos logo colocar um barra N aqui para garantir que eu vou pular a linha de um para o outro. Como esse é o último, eu não preciso pular a linha, já que não tem mais nada depois dele. Então, ó, Bruno Amorim, 35, ou do IFBA, e aqui apareceu um caractere especial em vez do acento. Por quê? Porque eu não configurei ainda o meu programa para trabalhar com acentuação. Então, por enquanto, eu vou deixar sem acento. E aí vou rodar. Funcionou? Funcionou. Então, aí resolveu o problema que a atividade pede, ok? E aí, para terminar, eu vou deixar com vocês aqui mais uma atividade. Então, essa é a atividade. Dá um tempo para vocês darem uma pausa. Resolvam essa atividade para complementar e vamos para o próximo vídeo.